Olá, boa noite, está no ar o Tição, programa de preto número 87, aqui da Casa Operária TV, terça-feira, às 18 horas, eu acho que eu não acertei tudo até aqui. Então vamos discutir bastante coisa interessante da luta do povo negro. Essa noite eu, Juliano Lopes, com a companheira Isadora Dias, de volta aqui aos palcos negros da CELTV. Boa noite, Juliano, boa noite aos camaradas, estava um pouquinho sumida, mas apareci. É um prazer estar aqui apresentando Tição, que é o programa de preto, o programa do coletivo João Cândido, que é o coletivo de negros do PCO. E o que a gente traz aqui é o que é debatido no coletivo, debatido na nossa imprensa revolucionária. E é um prazer estar de volta aí, completar aí a terça-feira, que a terça-feira é o dia de programação recorde aqui na CELTV, se eu não me engano são 10 horas de programação diária, e o Tição está aí contando como 1 hora da programação. Exatamente, é isso. Convido os companheiros todos a se inscrever e se tornar membro da Causa Operária TV, contribuir no crescimento desse importante instrumento revolucionário de propaganda que é a CELTV, que apresenta um programa de luta para todos os acontecimentos, especialmente agora para a questão da crise do coronavírus. Bom, antes de entrar no tema principal, é preciso destacar que hoje, exatamente hoje, na data de hoje, 5 de maio, completamos aí um aniversário, quer dizer, um aniversário não, né? 202 anos do nascimento de Marx. Exatamente, 202 anos do nascimento de Karl Marx, fundador do marxismo, teoria científica que veio a fundamentar aí todas as lutas políticas desde então. Tem um debate bem interessante na esquerda pequena burguesa, especialmente a esquerda pequena burguesa negra do movimento negro, que aponta 2 problemas aí, ou vários problemas. Eles falam que só o simples fato do Marx ser europeu invalida a sua teoria científica de maneira que deveria ser rejeitada pelo crime, né, que é tudo moral, pelo crime de eurocentrismo. Isso por um lado. Por outro lado também fala-se, né, se discute, se vocês pesquisarem aí no Google, vão ver que tem toda uma discussão acerca da suposta ausência da questão do negro no marxismo. Bom, destacaria inicialmente que, acho que o mais importante, valeria inclusive um programa debate marxista a respeito, mas acho que é importante destacar de início que se trata de uma ciência. O marxismo é uma ciência, né? Ciência da sociedade, ciência de como funciona a sociedade de classes, uma compreensão profunda, muito bem elaborada por Karl Marx, que permitiu que se entendesse como se desenvolve o processo social. É como qualquer outra ciência, não se trata aqui de aceitá-la ou não, é uma ciência. Tal como a luz, em tese, já existia antes mesmo de descobrirem a luz, como se diz, um cientista a descobriu, o cientista Karl Marx descobriu o funcionamento e estudou a profundo o funcionamento da sociedade de classes. Isso daí eu acho que a esquerda não compreende de maneira alguma. Eles acham, inclusive sem conhecimento de causa, sem ler os próprios escritos de Karl Marx, sem estudar o que foi escrito por Karl Marx, eles acham que é uma ideia que Karl Marx teve acerca do funcionamento do mundo, que seria uma posição do que você acha que o mundo deveria ser, etc. e tal, e que por ser um achismo, quer dizer, não ser uma ciência, você poderia achar qualquer outra coisa. E também, por outro lado, que o fato de a teoria libertadora, quer dizer, conhecer como funciona a sociedade para poder fazer a revolução, essa teoria não ter sido feita por um negro, você não deveria aceitá-la de antemão. Isso levaria a gente a não aceitar um monte de coisa, porque quase tudo do conhecimento científico geral, como a própria energia elétrica, como eu falei, foi feita, criada, descoberta aí, por brancos, que finalmente estavam em países mais desenvolvidos, e se fala em desenvolvimento porque se fala no desenvolvimento das forças produtivas, da própria ciência nesses países. Não, é um problema econômico, né? Um problema, em último caso, social, inclusive. Se espera que venha daí, de onde mais se desenvolveu a força produtiva, o conhecimento técnico ou científico a respeito dos mais variados conhecimentos. Das áreas da ciência. Na ciência social, o marxismo, finalmente, o que o Karl Marx escreveu, muito embora haja muita calúnia, muita
acusação e finalmente campanhas abertamente direitistas, né, da burguesia, lógico. O cara, né, Marx, descobriu aí o funcionamento da sociedade e apresentou os meios de mudá-la, transformá-la. Imagina se a burguesia ia gostar de saber que o pessoal tem aí um manual de como que funciona a sociedade de classes e que a partir disso é possível fazer a revolução. Obviamente que a burguesia financiou e financia até hoje centenas de estudos aí para desmentir o que foi escrito por Karl Marx e finalmente financia até os próprios movimentos aí identitários. Quer dizer, segmento de negro não é nenhuma novidade, mas as próprias feministas, as pós-modernas, entre aspas, se é que se pode dizer assim, também desenvolveram as suas teorias de que o marxismo é machista, o marxismo seria racista, etc, etc, para poder apresentar uma novidade. Qual que é a novidade? A novidade é que você não deve fazer nada, que toda a luta deveria ser uma luta subjetiva, cultural, como se debate até recentemente a questão da apropriação cultural, desapropriação cultural, etc, etc, etc. Tudo isso daí em oposição, na verdade, à teoria marxista de luta de classes, de luta pela libertação de um povo contra o regime de exploração. É essa a teoria marxista e é justamente essa teoria que é base do funcionamento partidário do PCO e também é base de muitas, milhares, centenas de milhares de lutas políticas que foram levadas adiante desde então e até mesmo a própria Revolução Russa de 1917. Eu ia falar disso, que o marxismo ele fundamentou muita luta anti-imperialista, anticolonial, que fez aí muitos povos lutarem contra a dominação dos países europeus. Porque, inclusive, o marxismo, historicamente, denunciou a colonização dos países europeus, o desastre econômico, social que esses países europeus causavam nas suas colônias, na África, na América do Sul e etc. Então, trata-se de fato de uma campanha, de uma calúnia, que muitas vezes a esquerda acampa essa calúnia, e eu acho engraçado que muitos que já vi, né, algumas pessoas aí da esquerda criticando Marx, fazem isso baseado em revisionistas que são brancos, e aí eu não vejo questionarem, né, se esses revisionistas eram racistas ou não, machistas ou não. Mas para criar todo um preconceito aí, e até mesmo desestimular as pessoas de ler mesmo Marx e provar e ter pelo seu próprio conhecimento se Marx ou não era machista, acaba atrapalhando aí o processo. Finalmente também existe vários escritos do próprio Trotsky que fala da legitimidade da luta pela autodeterminação dos povos negros. É uma discussão que teve nos Estados Unidos, na própria África, como você falou, Isa. Eles também, muitas lutas de libertação nacional se basearam no marxismo, quer dizer, no domínio, né, no controle aí do imperialismo sobre países subdesenvolvidos, atrasados, os países africanos, com a compreensão do que está acontecendo, quer dizer, através mesmo do estudo do marxismo e do conhecimento da prática do que se está vivendo, se levou e se leva adiante aí uma série de lutas pela independência dos povos africanos e pela independência do negro em geral, coisa que o marxismo também, a luta marxista sempre defendeu. Então, essa seria a polêmica de abertura aí, né, os 202 anos de Karl Marx. Só para lembrar, tem um programa do Rui, isso, falando exatamente. da Luca, o programa Marxismo, que é apresentado toda segunda-feira, mas fica aí no histórico da Causa Operária TV, você pode procurar Marxismo e a Luta do Negro, que ele esclarece aí muitas das dúvidas e polêmicas em relação a Marx e o marxismo ser racista. Exato. Tem uma questão interessante que eu destacaria, é que o estudo por si só de Karl Marx, ele teria que ser um estudo justamente dedicado naquilo que era a essência, o fundamental da obra de Marx, que era a Revolução Social. Eu fico vendo na universidade estudando Karl Marx, mas na verdade não tem sentido esse estudo. Finalmente, o estudo do marxismo de conjunto, ele só tem sentido na medida que você está envolvido em uma organização revolucionária, em um partido revolucionário, em último caso. Quer dizer, é um estudo prático para você intervir na realidade e mudar as relações de força da sociedade. O próprio PCO realizou
muitas universidades de férias e que foi debatido o capital de maneira coletiva e partidária para que os militantes tenham conhecimento das ferramentas da revolução. Acho que isso também é um aspecto importante, mais do que esse debate diletante, né, que você fica ali, fica numa discussão acadêmica, um apresenta um trabalho, o outro apresenta o trabalho Y, o professor aprova um, rejeita o outro, aí o professor aproveita o trabalho que foi apresentado, faz a tese de doutorado dele e fica aquela sacanagem universitária, que é só para isso que serve. Mas, enfim, eu acho que tem também essa discussão interessante. Bom, o próximo ponto. Vamos lá. Oswaldão faria 82 anos de vida. Oswaldão é um dos negros mais famosos da guerrilha contra a ditadura militar no Brasil. Nasceu em 27 de abril de 1938. Nasceu no mesmo mês que eu. Tá aí. Inclusive, ele era de um porte físico considerável. Vocês podem ver, ele tinha um pouco mais de 2 metros, mais de 100 quilos. Ele também lutou boxe, né? Famoso pela inteligência na luta de guerrilha aqui no Brasil, e virou até uma espécie de mito na luta guerrilheira, de uma espécie de fantasma, né? Foi chamado de zumbi, etc. e tal, porque circulava entre as florestas e tal, na luta aí contra a ditadura militar. Eu vi também na internet que teve até um debate, já em 2014 ou 2015, não sei, reivindicando os restos mortais de Oswaldão, que até hoje não foram localizados, né? A morte dele, fala-se que ele foi pendurado em um helicóptero, né? Depois que foi pego pela ditadura militar, em fevereiro de 1974, e foi pendurado no helicóptero, teve o corpo esquartejado e finalmente o corpo teria sido largado na mata, sem nenhum outro vestígio, e desde então ninguém sabe o paradeiro do corpo de Oswaldão. Tem várias histórias interessantes. A gente o PCO não concorda com o método de guerrilha para a luta contra o sistema de conjunto, mas não se coloca contra. Toda luta contra o regime colocado é uma luta legítima. A gente pode discordar do método, mas finalmente é gente que se organizou aí da maneira que achou correta para lutar contra ninguém mais, ninguém menos que os militares, que aí hoje estão aí dando os seus depoimentos de como que deveria ser a sociedade, estão na presidência aconselhando o presidente. Quer dizer, a luta, em último caso, de Oswaldão ainda vive hoje ainda na luta de todos aqueles que estão enfrentando o governo Jair Bolsonaro, né? Ele é conhecido na militância do MPS, deixa eu ver aqui, qual era a organização dele de fato. Ele foi do PCdoB, não foi? Ele era do PCdoB, exatamente. Quando o PCzão, né? Quando o PCzão era um pouquinho mais ativo, né? Não tão golpista como a gente tem visto. Quando não queria chamar movimento 65 e se pintar de verde e amarelo. Né? Um destaque interessante. Agora me surgiu uma ideia. Ficou animado. Oswaldão, naquela época da ditadura militar, deveria ter tido a política da esquerda, e teve a política do hashtag Fique em Casa. Finalmente, se você fizesse alguma coisa contra o regime estabelecido, você poderia morrer. Tal como uma questão do coronavírus, mas tiveram pessoas aí que não optaram pelo hashtag Fique em Casa e se organizaram para lutar contra a ditadura militar, correndo risco de perder a vida, como muitos perderam aí na luta pela derrubada do regime militar, que finalmente caiu graças à luta desses e de tantos outros trabalhadores aí que lutaram contra os militares, né? Então, fica a dica, né? Oswaldão não era adepto do hashtag Fique em Casa, né? Ele era um pouquinho mais, vamos dizer assim, ousado na luta contra os militares. Aí a gente acabou de comentar de Marx, e Marx também não era adepto, porque eu vi já hoje alguns grupos aí de esquerda dando dicas de como estudar Marx, aí tava entre parênteses, em quarentena. Muito interessante, né? Imagina, você vai ler o livro, vamos supor, esse da Trotsky, né? Sobre a Revolução Russa na quarentena. Você fica parado lá sentado, lendo seguindo sobre os episódios da Revolução de 17, Revolução de Outubro. Aí você em casa lá, lendo assim, deixa. Se eu sair de casa para fazer um mutirão,
para ir conversar com a população nas favelas, nas comunidades, para ver qual que é a real situação do povo, eu posso morrer. Pensou, se um revolucionário for pensar, for ter tanto medo da morte assim, então... Exatamente, guerrilheiro do Araguaia, registrado aí. Se a ditadura não tivesse executado Oswaldão, hoje estaria com 82 anos de idade. Bom, mais um registro aqui histórico, que é interessante, pelo debate político colocado já há algum tempo. A foto deve estar fácil já, a produção dos Panteras Negras, em frente... É o Palácio... Deixa eu ver aqui, acho que era do governo, sede do governo, né? Governo da Califórnia, exatamente. O que aconteceu aí? Qual que é a história dessa foto, né? Eles se reuniram no dia 2 de maio, interessante também, logo depois do 1º de maio, estavam protestando contra uma lei que determinava o desarmamento e que, além disso, quem era a favor da lei de desarmamento era justamente a Associação Nacional dos Rifles, famosa também, do lobby a favor das armas. Só que nessa situação, em virtude da luta armada do negro, essa Associação dos Rifles aí se colocou contra, se colocou a favor do desarmamento da população. Mostra a contradição e o caráter da luta da burguesia contra o armamento, né? Porque se um dos donos de uma empresa de armas é contra o armamento do povo negro, significa que ele tem um interesse, né? Porque o interesse correto seria, ele gostaria de vender armas, então ele não seria a favor do desarmamento, mas o armamento, a classe trabalhadora armada é um perigo, inclusive, para ele, que se trata-se de um capitalista. Porque você teria aí a classe operária armada para reivindicar pelos seus direitos e até tomar o poder. Então, claro que ele seria contra, mostrando o caráter do que significa esse desarmamento para a classe trabalhadora. E o que significa o armamento para a burguesia, né? Como setores de Jair Bolsonaro. O armamento é para um determinado setor da sociedade, não é para todo mundo, assim. O povo negro, o povo pobre, armado é um dos maiores, se não o maior medo que a burguesia mundial sempre teve. Imagine vocês nessa situação do coronavírus, o que a população armada não iria conquistar, né? Inclusive a questão dos testes, a questão do desemprego, enfim. O direito ao armamento, né, finalmente, nesse sentido, é um direito democrático. Possibilita você exercer, inclusive, os demais direitos que você tem. Você estando armado, inclusive, você é capaz de resistir aos ataques aos seus direitos. A gente tem uma notícia aqui de remoção de moradores de um determinado imóvel, de uma ocupação aqui de São Paulo. Obviamente, se eles estivessem armados, seria mais fácil enfrentar aí a ditadura da PM de São Paulo e da Guarda Civil Metropolitana daqui. Mas como estão desarmados, complica um pouco você exercer o seu direito à habitação, por exemplo. Bom, é isso. Próximo ponto para a gente ganhar tempo e as suas notícias. São as notícias. Achei aqui rapidamente aqui. Ponto 2. Morreu Aldir Blanc, compositor da música O Mestre Sala dos Mares, que é uma homenagem, música belíssima que infelizmente a gente não pôde passar aqui no programa Tição, porque se passar pode cair aí na censura do YouTube. A música que já passou pela censura da ditadura, porque inclusive o Aldir Blanc ele conta, né, que o nome dessa música era Almirante Negro e foi censurado. Ele tentou mudar para Navegante Negro, mas também foi censurado e ele não estava entendendo por quê. Aí avisaram para ele que o problema é que tinha muita palavra negro na música. Então ele aí, para driblar a ditadura e não perder a música, que é uma belíssima música, e ele acabou mudando não só o nome, como outras palavras da letra da música. A ditadura, a censura dos militares aí tá aí o relato, né, da música Mestre Sala dos Mares. Os militares primeiro nunca gostaram que João Cândido, que era um militar, tivesse feito a revolta da Chibata em 1910.
Ele, inclusive, até hoje nunca foi reconhecido como um integrante da Marinha Brasileira. Foi expulso depois da revolta e finalmente também teve toda uma vida muito ruim, né? Nunca foi, acabou morrendo pobre aí no litoral. A repressão ela impediu não só a música de Aldir Blanc, Mestre Sala, mas também reprimiu aí os jornais que divulgaram a história de João Cândido, impediram a circulação, acho que não sei se era o Cruzeiro, também divulgaram o que tinha acontecido na revolta da Chibata, mas a censura, inclusive, já no regime militar, mandou retirar de circulação, inclusive, a revolta da Chibata. Para vocês terem uma ideia, como também atacado pelos militares que nunca aceitaram revoltosos nas suas fileiras. Então, aí está a nossa memória aqui ao falecimento, né, de Aldir Blanc, que vai ser inclusive tema de debate hoje no Zuela, vai ser especial sobre um dos maiores compositores da música brasileira. Bom. E lembrando, você comentou que ele morreu de Covid? Não comentei. Morreu de coronavírus e ele inclusive teve muita dificuldade para conseguir atendimento médico, ele estava precisando ser internado quando começou a manifestar os sintomas. E teve até uma campanha na internet aí para ele conseguir um leito, mas depois ele conseguiu o leito, mas acabou não resistindo. Talvez se ele tivesse conseguido o leito antes, né, não tivesse morrido. Exatamente. Aí as baixas do coronavírus, né? Eu acho até que vou pular um pouquinho aqui o ponto, mas a crise do coronavírus ela tem dado o seu resultado maior entre a população negra e pobre, como tem sido destacado não só pela imprensa revolucionária, imprensa democrática, mas pela imprensa burguesa que, feito alguns levantamentos aí, logo se percebeu que a população negra é uma das maiores vítimas do coronavírus. Um dado que eu achei interessante colocar aqui de São Paulo, né? Eu imagino que aqui em São Paulo agora que estão começando alguns levantamentos acerca do problema do coronavírus e o povo negro. Mas fala que o risco de um negro morrer por coronavírus aqui em São Paulo é 62% maior do que um branco morrer por coronavírus. Aí tem toda uma explicação, etc e tal. Não vai demorar alguém falar que a biologia do negro, blá, 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 blá. A ciência apresentar alguma desculpa esfarrapada dessa, mas a verdade é que a população negra, como trabalhadora que tem muito pouco recurso aí para poder ter acesso aos quesitos elementares da luta contra o coronavírus, que é a questão da higiene, a quarentena que foi falada também só pode ser exercida pela classe média de barriga cheia. A população negra não tem esse luxo, né? Não teve até agora e não vai ter também, porque agora já estão afrouxando a quarentena para largar o povo, trabalhando justamente no meio do pico da pandemia mortal mundial. Se existe bondade no coração desse povo, ela desistiu da vida, porque o que a direita está fazendo, os governadores, as prefeituras e o próprio golpista Jair Bolsonaro é um negócio abertamente criminoso e genocida, né? Eles estão querendo agora, com a flexibilização da quarentena, agora estão fazendo campanha para o uso de máscara. E não só campanha, mas como obrigando. Ontem o Dória já assinou um decreto que no transporte público o uso de máscara é obrigatório. Só que ele não está distribuindo máscara, não tem tomado nenhuma outra medida nesse sentido. E hoje, eu não conferi, mas estava nos noticiários que hoje ele assinaria o decreto para o uso de máscara obrigatório em todo o estado de São Paulo. Só que também não tem nenhuma empresa aí contratada para fabricar máscaras e entregar para a população. E aí ele vai usar a repressão para impor esse decreto. Porque as pessoas que não usarem a máscara estão ameaçadas de serem multadas e outras penalidades que a gente sabe que pode ser até prisão, né? E, inclusive, acho que acabei de ver aqui um comentário de alguém falando da situação lá nos Estados Unidos, em que também tem uma lei
para obrigar para o uso obrigatório de máscaras. E tem um vídeo dos policiais atacando um moço negro que está sem a máscara. Mas aí depois, em outra foto, você pode ver policiais entregando máscaras para várias pessoas brancas que estão num parque lá em Nova York, de um bairro rico. Então, é esse o tratamento. Para os negros, vai ser aí um motivo para atirar nas pessoas. Um policial pode aí falar que um negro sem máscara estava ameaçando a vida das outras pessoas e ameaçando a vida dele, e a partir disso justificar um assassinato. Exatamente. Eu tinha falado aqui do genocídio, efetivamente é isso. O que o governo está fazendo é um genocídio contra a população. Aí eu lembrei também que existe o Tribunal Penal Internacional, que serve para julgar os genocidas da humanidade. Só que lá, no famoso Tribunal Penal Internacional, só sentam representantes de países africanos. Só a negrada que senta lá para responder penalmente nos crimes de guerra, crimes contra a humanidade, etc. e tal. Isso de deixar morrer 9.100 é tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, você vê, o país africano os países africanos são tão subjugados que os presidentes, eu li que pelo menos atualmente existem 8 países aí, e seus respectivos representantes, sentados no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, e eles ameaçaram a saída e saíram finalmente em 2016 do Tribunal Penal Internacional, porque só viu os países africanos sendo julgados lá por crimes de guerra, etc. e tal, e eles mesmo, os imperialistas, ninguém senta lá no famoso TPI, Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda. Mas é isso, genocida imperialista pode, o resto não pode, tem que ser julgado. Então, as vítimas do coronavírus também tem isso, né? Fica parecendo uma vítima de causas naturais e tal. Todo governo burguês, ele é responsável pelo que está acontecendo, né? Até hoje eu não vi a cor do teste do coronavírus. Não sei nem como é que é isso daí. E eu também conheço poucas pessoas que tiveram acesso depois de algum suor para fazer o teste do coronavírus. Me leva a entender que a população negra também não sabe o que está acontecendo. Acho que teste... É tão difícil achar teste que eu acho que nem teste de gravidez mais você consegue ir na farmácia achar, porque nunca vi, nem ouvi. Não, é como se fosse um negócio super complicado. Mas aí a gente sabe que famosos fazem o teste, mas até profissionais de saúde não estão conseguindo falar do teste. E acho que falando de genocídio, posso puxar já sobre a minha coluna? Pode. Que eu vi aí uma matéria falando que os presos estão enviando cartas para os seus familiares em tom de despedida, porque eles estão aí relatando que há casos de suspeitas de coronavírus, que há pessoas teve policiais contaminados e eles tiveram contato com esses policiais e aí começaram a ter os sintomas, não conseguem ser atendidos. Relatam aí que as enfermarias dos presídios estão lotadas e eles não estão sendo isolados das pessoas que estão tendo sintomas do coronavírus. Nessa carta aí que está na tela, o preso conta para a esposa dele que ele teve tuberculose há um tempo atrás, o que é bem comum presidiários apresentarem aí tuberculose, porque as cadeias no Brasil, que são verdadeiros infernos na Terra, são ambientes totalmente insalubres, e é comum as pessoas se contaminarem com tuberculose, e ele já teve, e aí agora ele está tendo muita dor nas costas, e ele também não conseguiu ser atendido, e se for coronavírus, como ele é uma pessoa aí que teve tuberculose, ele pode desenvolver os sintomas mais graves da doença e chegar a morrer. E assim como eles, outros... E aí na carta ele tem um tom de despedida, assim como eles, outros presidiários aí estão se declarando para a família, declarando para a esposa, porque a situação é tão crítica que eles sabem que o governo não vai tomar nenhuma atitude, não está, tomando nenhuma atitude, porque os governos não estão tomando atitude para salvar nem a população que está livre, né?
Imagina a população carcerária que eles nem como gente consideram. Exatamente. Essa é a realidade do sistema prisional brasileiro, né? Estamos aí com 900 e tantas mil pessoas presas, detidas. Nós temos destacado aqui no Tição, programa de preto, que é preciso libertar o pessoal, é preciso libertar todo mundo que está nessas situações que o Estado não consegue manter as mínimas condições de higiene do pessoal, né? O último Tição, inclusive, teve até o vídeo do companheiro Luiz Carlos Valois, que também falou um pouco sobre a situação do sistema prisional em Manaus. E finalmente foi lá em Manaus que foi registrado um motim no dia 2 de maio, uma rebelião dos presos. A imprensa mais ou menos que abafou o problema, né? Até porque muitos presídios aí estão sem possibilidade de visita e muitos presídios com presos com sintoma de coronavírus, e na verdade ninguém sabe quantos já morreram nessa brincadeira, nem fora da cadeia, que dirá dentro da cadeia, vão saber direito o que está acontecendo. Então, os presos se manifestaram, tocaram fogo em colchões, quebraram, depredaram as instalações do presídio, e uma rebelião aí que foi, segundo fala a imprensa, foi controlada pelos órgãos de repressão. Eu ouvi a matéria e falei, bom, tá certo, tem que fazer isso mesmo, porque, veja bem, o pessoal lá tá largado, aí se a gente já fala que o pessoal tá largado à própria sorte e à morte, aqui fora, solto, né, que o negro solto está largado à própria morte aqui, diante do coronavírus, da crise social, do desemprego, que dirá o negro preso, né, o pobre preso, que não tem recurso, não tem alternativa nenhuma, estão nas condições perfeitas para a contaminação do coronavírus, ambiente sujo, aglomeração de dezenas de pessoas em celas que cabem poucas pessoas, todo mundo confinado em um sistema penal, né? Se alimentam super mal. Se alimentam mal, o desastre aí vai ser muito grande, né? Já está sendo grande. Então, os presos se manifestaram corretamente, é legítima a manifestação, o motim, a rebelião dos presos, como direito, inclusive, a ser defendido acima de qualquer coisa. O preso tem que se manifestar também, inclusive, especialmente nessa situação que o país está vivendo. Então, muitos estão sem contato com os familiares, e os familiares até... A gente esteve fazendo entrevista em Brasília com familiares de presos dizendo que não sabe o que está acontecendo dentro da cadeia, da Papuda, e finalmente, se não tiver nenhum tipo de manifestação, como quer a esquerda, né, que não tenha nenhuma manifestação, não tenha nenhuma mobilização, não tenha nada, os efeitos da crise do coronavírus no povo negro serão muito devastadores, né? Certos os presidiários têm que manifestar mesmo, tem que tocar fogo enquanto o pessoal não resolver os problemas. Eles estão lutando, de fato, pela vida deles, né? Que é um direito aí legítimo de qualquer ser humano. Inclusive, é um instinto do ser humano lutar aí para se manter vivo. E essas rebeliões tratam-se disso, né? A partir da situação desesperadora, porque é sintomático a rebelião ser em Manaus, porque é onde o sistema de saúde já entrou em colapso. Então, se o sistema de saúde já está em colapso, imagina o sistema prisional. E é uma situação totalmente desumana, tanto para as pessoas que estão presas, quanto para os familiares dessas pessoas, porque elas não estão recebendo, não conseguem manter contato com os seus familiares presos, não conseguem ter notícia. Imagina o desespero e a agonia dessas pessoas. É uma situação totalmente desumana. E, de fato, a gente vai apoiar uma campanha aí para o pessoal ficar em casa, enquanto essa pessoa aí que a gente está falando, não fique em casa, que o Bolsonaro vai resolver a situação do seu filho, do seu marido, do seu pai que está preso. A gente sabe que não, né? Exatamente. Bom, feita a nossa denúncia com relação aos presídios, mais uma vez, né? Tem mais uma denúncia aqui, circulou na imprensa, né? Uma câmera de segurança, por azar da Polícia Militar aqui de São Paulo, uma câmera de segurança conseguiu filmar o momento da abordagem que eles fizeram contra o rapaz, salvo engano, nome Davi, que aguardava a entrega de comida depois de um pedido feito pelo iFood. O rapaz, um negro, aguardou lá a entrega de comida, tá aí a foto dele, né? Aparentemente não, nenhuma das estações aqui do transporte de trem aqui de São Paulo. A polícia abordou o rapaz. Na imagem
mostra claramente que eles forçaram o rapaz a entrar na viatura, daí para nunca mais. O corpo dele foi achado em outro local, com tiro na garganta, sinais de tortura e tiros no peito, se eu li bem a reportagem, né? Os policiais foram afastados, foram lá para o Romão Gomes, que é o Covil das Cobras aqui de São Paulo, onde ficam os policiais mal comportados, que têm mau comportamento, vão lá para o Romão Gomes. Sorte assim, né? Azar da PM, porque não vai acontecer muita coisa além do que já fizeram. É capaz que eles sejam, com o desenrolar das investigações, sempre é assim. Aí o cara não foi culpado, o outro não sei o quê, blá, 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 soltam todo mundo na calada da noite e temos aí mais uma vítima da PM. Que é assim, é um trabalho complementar, né? Ou o coronavírus mata o negro, ou o desemprego, a fome mata o negro, ou finalmente, por que não a polícia militar mata o negro, porque essa daí já mata assim, com ou sem pandemia, não tem problema para eles a crise do coronavírus, se é para continuar ou não seu serviço, que aparentemente, né, para a burguesia é essencial, né? É essencial. Eles não estão em quarentena, manter a repressão do povo aí nessa situação é de fato essencial para a burguesia, porque é só assim mesmo para eles segurarem a situação que é cada vez mais explosiva no país. Inclusive, o que a gente tem denunciado, que a campanha levantada aí da quarentena pela direita, e inclusive agora eles estão querendo fechar ruas, bloquear vias, trata-se de uma maneira de reprimir e segurar a população, porque o número aí já vai para mais de 20 milhões de desempregados, os números oficiais. As pessoas que pediram o auxílio emergencial estão tendo que se amontoar em filas quilométricas da Caixa para conseguir ter acesso ao auxílio, mas inclusive a gente já teve depoimentos de pessoas que ficaram horas nessas filas quilométricas, acamparam e chegaram lá e receberam a resposta que eles não tinham direito ao auxílio. É uma tortura, né? A tortura deliberada. Era alguém desempregado, alguém que com certeza ficou horas numa fila para receber R$ 600, que mal dá para pagar um aluguel, para quem não tem casa, que é a realidade da maioria. Imagina se o cara chega lá e ouve essa resposta, ele não tem vontade de sair quebrando tudo, sair tacando fogo em tudo. E aí a polícia, claro, que vai ser o serviço essencial e matar de graça, né? Porque eles fazem esse tipo de ação para botar medo na população, porque a mensagem se você estava em frente de casa e pode morrer, né? Imagina se você tentar fazer algo mais perigoso. Mas de fato a população, o povo negro só se libertou das opressões, se libertou da escravidão com muita luta. E a campanha do ficar em casa, que para os negros trata-se fique na senzala, cale-se diante as mortes do seu povo, trata-se disso, né? Essa campanha do fique em casa. Antes da gente ir para o próximo e último ponto, sobre o próprio 1º de maio do PCO, eu queria que você desse boa noite para o nosso pessoal. Inclusive tem dicas de filmes, documentários que a gente vai justamente assistir a proposta feita pelo companheiro para discutir no próximo programa. Eu já assisti, mas a gente assiste de novo. Manda brasa. A irmã Lua está aqui, boa noite. A companheira Larissa, Luan Rocha, Maria Ângela, o Henrique Arias, Carlos Adultos está aqui, boa noite. Se eu pular a dica do filme, você fala aí, João. Tá. A Ângela Maria, companheira do coletivo, está aqui. Boa noite, companheira. O Rever 1980. Cristina Gregório. O Dombas. Cadê do filme? Já foi? Eu não sei. Tá bem aqui perto. Tá um pouquinho antes do superchat da Maria Ângela. Aqui, ó. Vê o documentário 13 Emenda? 13ª Emenda. O filme é muito bom. Ele fala justamente debate da privatização do sistema carcerário norte-americano. Vale a pena. A gente vai ter um tópico que a gente vai discutir filmes e livros aqui no Tição. Esse filme está na lista para a gente discutir aqui e debater um pouco o que é dito no filme, né? Pode ficar como dica também para os companheiros do coletivo assistir
e a gente discutir na próxima reunião. Isso, é muito bom. Bom, é isso. Teve o superchat da companheira Maria Ângela. Muito obrigada, companheira. Exatamente. Agradecemos aí toda a contribuição dos companheiros que assistem aqui a Causa Operária TV. Bom, vamos lá para os nossos finalmente. 1º de maio, a gente tem uma discussão polêmica com a esquerda pequena burguesa que se desenvolveu antes mesmo da pandemia, com a questão do hashtag Fique em Casa. Teve como sua conclusão consequente o 1º de maio feito com o Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique Cardoso é uma espécie de íncubus, né? Um enviado do próprio Satã contra a população trabalhadora brasileira. Quem viveu os anos 90, né, à base de muito FHC, sabe que muita gente aí perdeu a própria vida com as privatizações, demissões e todo o plano neoliberal de estrangulamento da economia brasileira nas mãos de ninguém mais do que Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que ele mesmo sabia que seria convidado ainda para o 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Não sei se o convite era para linchar o cara em praça pública, porque era para ter sido feito isso, mas não. A esquerda foi lá e foi ouvir as dicas fundamentais de FHC, ou seja, como torturar o povo trabalhador brasileiro. O desastre causado pelo FHC, se for contado tudo que ele fez até a data de hoje, o prejuízo para a economia nacional é muito maior do que fez Jair Bolsonaro. Nesse sentido, ele é pior do que Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é quase que um filho febril e lunático do FHC, mas tá aí, esteve no 1º de maio. Nós do PCO, desde o começo da pandemia, discutimos a necessidade de organizar o povo, discutimos a necessidade de organizar os conselhos populares para que o povo possa lutar em torno dos seus direitos fundamentais. Até porque a quarentena não está funcionando e não funcionará para a população negra se não tiver uma luta do povo. Essa discussão resultou num 1º de maio presencial. Finalmente, como manda a tradição operária revolucionária mundial, fizemos aí um ato presencial com companheiros de vários estados. Tomamos todas as precauções de saúde, mantivemos as distâncias entre os militantes, muito álcool gel, máscara, etc. e tal, mostrando que é possível. E agora, na verdade, é necessário que seja feita a mobilização do povo, né? O que é? Não vamos esperar o que exatamente, né? E uma outra questão em relação a isso é que nós defendemos a quarentena para os trabalhadores, nós não somos a favor da flexibilização da quarentena, porque trata-se aí de jogar o povo na fogueira na hora que ela está com seu fogo mais alto, mas assim como os médicos têm obrigação, numa situação de pandemia, em salvar as pessoas que estão doentes, os militantes que se dizem revolucionários, os militantes que se dizem representar aí a vanguarda da classe operária, precisam estar nas ruas. Um militante, a gente deu aqui o exemplo do Oswaldão, ele dá a sua vida de fato para defender o que ele acredita e defender a classe operária. Então, os militantes do PCO, que são militantes revolucionários, estiveram nas ruas fazendo um ato, não só no dia 1º de maio, mas nós já estamos nos bairros populares organizando os conselhos populares, estamos aí com os nossos mutirões, porque a luta precisa continuar. A burguesia não deu quarentena para os policiais que reprimem a população, não deu quarentena para os trabalhadores dos Correios, os trabalhadores da construção civil, não existe quarentena para a maioria da classe trabalhadora. Então, por que os militantes revolucionários teriam aí que estar em quarentena também e não fazer um 1º de ato classista, como a data precisa ser, né? 1º de maio aí é um dia de luta do povo operário e é uma vergonha fazer um 1º de maio com os direitistas que estão aí atacando todos os direitos da classe trabalhadora, inclusive aproveitando essa campanha de Fique em Casa para atacar ainda mais os direitos dos trabalhadores, tirar os direitos, esfolar aí a população.
e a esquerda seguindo aí a reboque da política direitista, né? De deixe que nós resolveremos a sua situação. Eu só penso assim, se a gente for esperar a direita resolver a situação, na hora que o vírus não vai acabar porque acabou o vírus, vai acabar porque não existe mais nada, não vai sobrar Isso é uma mais nada. devastação. Não, é uma política covarde, né? E, na verdade, é uma política racista isso daí. Você vai abandonar... Porque o negro, ele não tem recurso. Até os que têm recurso aí estão sofrendo na fila dos hospitais para conseguir atendimento, por fato de serem negros. Então, a questão do hashtag Fique em Casa, ou para nós aqui, hashtag Fique na Senzala, é uma política que vai levar à morte da população negra. Quem mais que vai morrer? Quem sempre morre com esses problemas sociais que o Brasil enfrenta? É absurdo lideranças e organizações de esquerda chegarem a essa altura do campeonato e se esconderem embaixo da cama quando a maioria da população negra está sofrendo aí pelo coronavírus ou por outras questões sociais. A gente teve em Vargem Grande esse final de semana, na periferia aqui de São Paulo, e o pessoal está sendo demitido paulatinamente à medida que passam os dias aí da crise do coronavírus, e a esquerda me sai com essa de 1º de maio com assassinos do povo, torturadores históricos da população. É um negócio criminoso, né? Absurdo total. Por isso mesmo, o 1º de maio é feito pelo PCO. A gente separou o vídeo, eu coloquei aí, produção, o discurso de 1º de maio. Está na mão o discurso de 1º de maio, feito por este. O Negra era meta de aceitar carcelas para toda a população brasileira, toda a população pobre e negra, e abandonou o pessoal à própria sorte. Os números de mortos que estão sendo divulgados oficiais e extraoficialmente são majoritariamente no meio da classe trabalhadora, no meio da população negra, que é quem não tem como resistir sozinha, que é quem não tem como fazer a quarentena tal como ordenou a burguesia, tal como segue a risca a pequena burguesia e a esquerda. Camaradas, os mortos que nós temos hoje têm a assinatura de toda a esquerda pequena burguesa que está em casa e virou as costas para deixar milhares de pessoas morrerem da forma que não precisam. Estão assinando embaixo o genocídio do povo negro. Nesse sentido, eu saúdo a iniciativa do Partido da Classe Operária, que foi a única organização de esquerda que chamou o povo a se organizar politicamente, porque sabe que o povo está disposto a fazer a organização, o povo está disposto a sair à rua e lutar por seus direitos fundamentais. Viva o Partido da Classe Operária, viva todo o povo negro. Muito obrigado, companheiros. Aí está a intervenção do companheiro Juliano Lopes. Eu falei terceira pessoa, que nem os jogadores de futebol fazem. Pois é, o Juliano Lopes, coordenador aí do coletivo, fez uma devida fala aí, uma devida intervenção no ato do 1º de maio, ato realizado pelo PCO. E assim como eu comentei, né, teve o nosso ato presencial, mas nós já estamos às ruas organizando os conselhos populares. Inclusive, quero que a produção solte aí as fotos do restaurante de campanha organizado pelo Conselho Popular lá de Blumenau. Pois o Conselho organizou aí esse restaurante para entregar refeições para a população, mas tem também uma organização política em volta aí da distribuição da alimentação, porque o povo não precisa só comer, né? Precisa dos materiais para limpeza, precisa de álcool gel, máscara, precisa de auxílio para enfrentar o desemprego. E tanto que, junto com o restaurante, que esse daí é o segundo fim de semana que eles organizam. Eles também já estão na 3ª edição do boletim, que leva o nome Voz do Povo, que traz aí as reivindicações e as ações políticas que o Conselho está organizando. E é isso que tem que ser feito diante aí o total abandono, total descaso dos governos. E aí outra ação dos comitês de luta é também a distribuição e campanha aí pelo Fora Bolsonaro, tanto que os comitês de luta estão com materiais de propaganda, de divulgação novos, os novos cartazes aí pedindo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Na imagem temos Mourão,
Dória, que não é herói do povo, não tem nenhuma intenção de salvar o povo. Maia, que estava convidado para o 1º de maio, Dia do Trabalhador, é cômico, né? O Maia, responsável aí pela reforma trabalhista. Tem também os jornais, outro cartaz aí do Fora Bolsonaro, com a propaganda aí dos comitês de luta. E esse material está também já na mão do povo. Tem foto aí do povo que recebeu o material aí nos últimos mutirões do último fim de semana. E é isso. Essa foto é do Rio de Janeiro. Eles também organizaram a cesta básica para distribuir para a população, o Conselho Popular lá no Rio de Janeiro, mas também fazendo a campanha política para a derrubada do governo do Bolsonaro, que representa aí maiores ataques para a população. Outro companheiro segurando o cartaz aí Fora Bolsonaro. É isso aí, não pode deixar na mão dos torturadores da população. Não vamos esperar que a polícia militar vai achar aí as respostas ou vai buscar socorrer o povo pobre e o povo negro, muito menos os seus mandantes, né, os governadores estaduais, secretarias de política de segurança, etc. e tal. Essa turma toda assinaram embaixo a deposição ilegal da presidenta Dilma Rousseff. Também permitiram e foram a favor da prisão do ex-presidente Lula e da manutenção de sua prisão. Também todo mundo aí assinou embaixo a eleição fraudada de 2018, essa farsa eleitoral, uma fraude total, com Lula preso, e agora aparecem aí como supostos que fossem preocupados com a situação do povo pobre brasileiro. Nunca foram e, na verdade, tem que ficar de olho para ver se eles não estão muito satisfeitos com o desastre que está acontecendo na população pobre e negra trabalhadora aqui do Brasil. Bom, é isso. Nós estamos aqui já na badalada final do nosso programa Tição número 87. Insisto mais uma vez para os companheiros que acompanharam aqui a transmissão, para que compartilhe o vídeo, coloque nas suas redes sociais, dê o likezinho, toque o sininho para receber notificação. Toca lá a sineta para receber a notificação de que vai ter o programa e você ficar esperto para poder assistir o próximo Tição, programa de Preto. Um abraço, uma boa noite, e não percam hoje ainda o Zoela especial sobre Aldir Blanc, um dos maiores compositores brasileiros, que faleceu recentemente, e também o programa Resumo do Dia com o companheiro Henrique Aras, não vou errar. Terça-feira não é o Toninho. Não é o Toninho. Não se assustem. Não errei. Uma ótima semana para todo mundo, uma boa noite. Tchau, companheiros. Boa noite. Até mais, obrigado pela força. Até semana que vem.